Exclusivo no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o Corinthians que tentou a contratação do principal jogador do Vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians está classificado matematicamente para a Libertadores da América do ano que vem. Falo ainda sobre o Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses temas e te atualiza também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais duas partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a Pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate 1-1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês: 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é: onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês
que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em uma entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Bora falar agora sobre o Corinthians, matematicamente garantido na Libertadores da América. Isso, algumas semanas atrás, parecia absolutamente inimaginável. Afinal de contas, o Timão esteve em 22 rodadas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A classificação para a pré-Libertadores se deu depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras. Quem diria que o Palmeiras ajudaria o rival Corinthians? O Timão tem 53 pontos na 7ª colocação, só pode ser alcançado pelo Bahia, que é o 8º, com 50 pontos. O Cruzeiro estacionou nos 49 pontos, o último jogo do Corinthians contra o Grêmio, meio que para cumprir tabela em Porto Alegre. Timão que vem de 8 vitórias consecutivas, seu recorde na história. Nunca nos campeonatos brasileiros o Timão havia emplacado tantas vitórias de maneira consecutiva. Se vencer pela 9ª vez, se iguala a Atlético Mineiro e Inter, os únicos clubes na história do Campeonato Nacional a conseguirem tamanha sequência de vitórias. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians chegou a postar nas redes sociais festejando a classificação para a Copa do Brasil, que havia sido obtida no início da semana, e agora a confirmação também na pré-Libertadores. Vi muita gente contestando, tirando sarro, mas a julgar por tudo que aconteceu no ano do Corinthians, acho que é motivo para festejar sim, especialmente porque esse Corinthians que termina 2024 parece extremamente forte e com alguns reforços para o ano que vem vai ser ainda mais competitivo. Já havia dito para vocês que Sérgio Ramos está descartado. Negociação com o Soteldo não é simples, especialmente porque o Santos vai preferir negociá-lo com outro clube do que não com um rival. Também contei com exclusividade que Mateuzinho, meio atacante que pertence ao Vitória, foi consultado, mas o presidente do Leão, o Fábio Mota, não tem a intenção de negociá-lo com o Corinthians, por entender que o histórico recente do Corinthians não é um bom indicativo. O Timão tem devido para vários dos clubes com quem ele negocia. Bora de notícia exclusiva. Mateuzinho, principal jogador do Vitória na temporada, o grande destaque do time na ótima campanha de Campeonato Brasileiro, interessa ao Corinthians. E essa informação me foi passada pelo próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota. Outro dia, durante um programa, telefonei para o presidente para perguntar sobre o futuro do Alejandro. E aí também aproveitei para questionar sobre o Mateuzinho. Ele contou que tem recebido sondagens de vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Corinthians. Perguntei se poderia sair negócio e o presidente descartou. Ele inclusive me contou que não tem a intenção de negociar qualquer jogador com o Corinthians por conta da fama de mal pagador dos últimos dias, das últimas semanas, meses, né? Recentemente, o Corinthians deixou de pagar alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, na questão do Ranieri. Balbuena recentemente também foi à FIFA para cobrar uma grana do Corinthians. Houve um acordo entre as partes, o Flamengo também reclamou do não pagamento do Mateuzinho. Enfim, todo esse histórico recente faz com que o Vitória não tenha a intenção de negociar qualquer atleta com o Corinthians. Só para completar sobre o Mateuzinho, 53 partidas, 6 gols e 10 assistências. O sucesso do Vitória, número de vitórias, os melhores desempenhos do time sempre passaram por boas exibições do meio atacante. E aí só mais uma curiosidade, se o Corinthians sondou o Mateuzinho, que é um camisa 10, obviamente não vai vender o Galo. Será que o Timão planeja algo para a saída de Igor Coronado? Saideira em relação ao Timão, o Corinthians inscreveu na Copa São Paulo de Juniores 15 atletas que nunca jogaram pelo time sub-20. Todos os meninos campeões da Copa São Paulo desse ano também ficaram de fora da lista do ano que vem. Vale a lembrança de que o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo, são 11 títulos na edição do ano que vem. O Corinthians está no grupo contra o Santo André, Rio Branco do Acre e o Gazin de Rondônia. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês.
Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de R$ 2.900.000 mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Besiktas. Hora de falar sobre o Corinthians. Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias ficam no timão para 2025. Essa confirmação foi feita por Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, depois da vitória por 3-0 contra o Bahia na noite dessa terça-feira. Resultado que assegurou o Corinthians na Copa do Brasil do ano que vem e deixou o timão muito perto da pré-Libertadores. A classificação para a Copa do Brasil se dá porque o timão já tem no mínimo a nona colocação no Campeonato Brasileiro. E como o Fortaleza está entre esses 9, abre uma vaga para o Corinthians, o timão estará na Copa do Brasil sem sustos. Só sobre a vitória em relação ao Bahia, 2 gols do Memphis Depay e 1 de Yuri Alberto. Memphis tem 13 partidas com a camisa corintiana, sendo 6 gols e 4 assistências. Já o Yuri abriu ainda mais vantagem no Campeonato Brasileiro, na artilharia são 14 e se igualou a Pedro, 30 gols na temporada, o maior artilheiro do futebol nacional em 2024. Para completar alguns números super relevantes do Corinthians. 8ª vitória consecutiva, nunca em toda a sua história no Campeonato Nacional o Corinthians havia vencido tantas vezes, nem nas campanhas de campeão. Segunda melhor desempenho do Corinthians no retorno do Brasileiro, só atrás do Internacional. O Corinthians, que ficou 22 rodadas no Z4, tem tudo para garantir uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Para completar a partida definitiva, a última do Corinthians na temporada, contra o Grêmio fora de casa, não terá Gustavo Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Para falar agora sobre Soteldo, será que o atacante venezuelano, que pertence ao Santos e está emprestado ao Grêmio, pode virar reforço do Corinthians? Essa informação foi divulgada nas últimas horas por Wagner Frederico, trabalhei com ele nos tempos de Diário de São Paulo, ele é setorista do Santos há muito tempo. E conta que se o Grêmio não conseguir adquirir o venezuelano, o acordo com o Santos prevê o pagamento de 5 milhões de dólares, o Corinthians pretende entrar na disputa. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente Marcelo Teixeira dos Santos, que disse que com ele não houve nenhum contato, mas o Corinthians pode estar negociando a possibilidade de contratação do Soteldo com o Paulo Brax e com o Alexandre Galo, que são os homens do departamento de futebol. Não é a primeira vez que o nome do Soteldo está na pauta do Corinthians. No início dessa temporada, quando o Rubão ainda era o diretor de futebol, o Corinthians chegou a fazer proposta oficial para a contratação do Soteldo. Na oportunidade, o Santos preferiu negociar o meio atacante com o Grêmio do que com o rival. E olha que o Corinthians tinha capacidade financeira de pagar até mais para o Soteldo. No final das contas, foi essa a solução. Resta saber se o Grêmio vai exercer o direito de compra. O Soteldo tem entregado muito dentro de campo, mas tem colecionado uma série de polêmicas extracampo. Não é um jogador profissional, chega atrasado com enorme frequência, se mete em muitas confusões no extracampo. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que a reunião que decidiria pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo não aconteceu nessa segunda-feira. O grupo do Augusto conseguiu uma liminar com uma desembargadora e a reunião foi suspensa. Nessa terça-feira, os opositores vão tentar caçar essa liminar para que ainda nesse ano seja realizada essa reunião dentro do Conselho Deliberativo, que vai votar pelo impeachment ou não do presidente. Se o presidente tiver a maioria dos votos, ele acaba continuando. Se houver maioria daqueles que querem o impeachment do presidente, o Augusto é afastado até que seja feita uma votação entre os sócios. E essa votação deve ocorrer apenas no ano que vem. De qualquer forma, o Corinthians entra em campo hoje contra o Bahia, tendo Augusto Melo como seu presidente, e até que essa liminar seja cassada, a gente não deve ter grandes novidades no assunto, prometo ficar de olho para contar para vocês, beleza? O Júlio Favacho me fala sobre Fabrício Bruno no Corinthians. Júlio, esquece. Fabrício Bruno hoje está valendo algo na casa dos 14 milhões de euros. Nenhuma chance. Fabrício Bruno pode ser vendido para o Rennes da França, que contratou recentemente o Jorge Sampaoli, e o Sampaoli gostaria muito de contar com o Fabrício Bruno e também com o Gerson, tá? O Douglas Araújo, boa noite, Nicola, sou fã, obrigado, cara, parabéns. Já tem reforço para o Timão? Douglas, ainda não. E os caras estão tentando apagar o incêndio. A grande preocupação do Augusto nos últimos dias não foi nem com o time de futebol, foi em tentar salvar o seu mandato. Se ele sofresse o impeachment na noite dessa segunda-feira pelo Conselho Deliberativo, vocês sabem que ele seria afastado.
até que uma votação dos sócios acontecesse. Ah, Nicola, mas os sócios o devolveriam. Cara, essa votação dos sócios só aconteceria provavelmente no dia 14 de janeiro. Então ele ficaria fora de todo o mês de dezembro e metade do mês de janeiro, sem tomar as decisões na montagem do elenco, enfim. Ó, tô conversando aqui com uma pessoa do Corinthians, uma pessoa do Corinthians, mas de oposição. Eu perguntei quais são os próximos passos da oposição. Tentar caçar a liminar amanhã. Eu falei, e se caçar amanhã, essa reunião ainda acontece esse ano? A resposta foi claro, tá? Então, só para deixar vocês a par, o pessoal que trabalha para que essa reunião, para que o Augusto sofra o impeachment, esse pessoal tem a intenção de caçar liminar e promover o mais rápido possível essa reunião. Ela ainda pode acontecer nesse ano, tá? Importante fazer esse registro para vocês logo de cara. Que mais? Bora falar agora sobre o Corinthians, que desistiu de vez de Sérgio Ramos. Negociações acontecem há pelo menos 4 meses. Antes do fechamento da segunda janela, o Corinthians sugeriu por 2 vezes que enviasse representantes até Espanha, onde se encontrariam com Sérgio Ramos para tentar sacramentar o acordo. Em meio às negociações, o Corinthians apresentou o mesmo projeto que convenceu o Memphis Depay a fechar com o Timão, mas com o Sérgio Ramos a conversa sempre foi diferente. O zagueiro espanhol de 38 anos de idade, que já vestiu as camisas da seleção espanhola e também do Real Madrid, nunca demonstrou muita vontade de jogar no Timão. Questão financeira também sempre foi um impeditivo, salário nas alturas, outro problema, o histórico de lesões recentes de um atleta que viria para o Brasil para disputar o calendário mais complicado e maluco da sua carreira. Por aqui joga-se em média pelo menos 70 partidas por ano. Diante desse cenário, o Corinthians segue em busca de um zagueiro para o próximo ano, mas não conta mais com o Sérgio Ramos. Há outras alternativas sendo debatidas pelo departamento de futebol. Só para completar em relação ao Timão, contar que a desembargadora que havia concedido uma liminar na noite dessa segunda-feira, impedindo a realização da reunião do Conselho Deliberativo que poderia determinar o impeachment do Augusto, essa desembargadora é irmã de um dos conselheiros do Timão, que inclusive apoia o Augusto e era contrário ao impeachment. Essa informação foi confirmada pelo pessoal da oposição, que está tentando caçar essa liminar, entendendo que há um conflito de interesses, como é que uma desembargadora dá uma decisão a favor ou que beneficia o irmão dela, que é conselheiro do Corinthians. Os antecessores do Augusto foram os responsáveis por elevar a dívida para mais de 2 bilhões de reais, tá? E não sofreram impeachment. O Augusto tem uma série de decisões extremamente controversas, polêmicas e algumas que são caso de polícia. Até postei agora à tarde, só para vocês entenderem, o Corinthians está tentando entrar na recuperação judicial. Para isso, ele precisa passar para a justiça uma lista dos seus credores. E nessa lista dos credores do Corinthians, repassada pelo próprio clube à justiça, consta o nome do Alex Cassondé por meio da sua empresa. Ou seja, o Corinthians admite que ainda deve 700 mil reais para um laranja, porque o Cassondé já havia declarado para a própria polícia que não participou de intermediação nenhuma, mas o Corinthians decidiu pagar a comissão para ele, tá? Qual existe possibilidade de o Corinthians renegociar seus name rights? Cara, só se quebrasse o contrato para buscar um outro parceiro. Existiu muita especulação de que a Emirates seria a nova dona dos name rights, né? Ou do estádio ou do CT, mas a verdade é que a Emirates foi procurada pelo Corinthians, até o Corinthians pediu que o Edu fizesse meio campo, mas a Emirates nunca teve interesse de ter name rights por aqui, nem name rights, nem patrocínio, até porque ela tinha 4 voos semanais, agora está aumentando para 5 voos semanais, no Brasil inteiro, é muito pouco. O que eu posso contar para vocês é que existem outras receitas ou fontes para que o Corinthians possa trazer mais dinheiro, tá? A venda dos name rights não me parece algo factível. Deixa eu até dar uma olhada para ver como é que tá a doação do Arena Corinthians, só para dar uma atualizada na vaquinha. 23 milhões e 700 mil reais, tá? É a última atualização, movimento muito grande de doações nos primeiros dias. Agora a gente percebe que o impacto já é bem menor, né? Variação de 1 milhão de reais por dia ou algo do gênero, né? Imagino que os organizadores e eventualmente o Corinthians vão precisar dar uma acelerada nesse processo, talvez buscando outros mecanismos, sorteios, alguma coisa assim que possa atrair o pessoal para que essa manifestação continue bastante significativa. Nicola, boa noite. Enfim,
Enfim, a oposição perdeu força. Esses caras têm que sumir do Corinthians. Lucas, eu não diria isso, tá? Se tivesse rolado a reunião no Corinthians e o impeachment tivesse sido reprovado, eu concordaria com você. Mas o que a gente teve foi uma decisão da justiça, por meio de uma liminar, que é aquela decisão temporária, permitindo que a votação não aconteça. Já até contei para vocês que o pessoal da oposição está trabalhando para caçar essa liminar amanhã e fazer essa convocação o mais rápido possível. Eu acho, assim, só para dar minha opinião, né? Eu acho que essa reunião não poderia ter acontecido em pior hora. Na semana da última rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 jogos super importantes para o Corinthians, porque não está em jogo só a vaga na pré-Libertadores, está em jogo a vaga na pré-Libertadores e da Copa do Brasil. Então tem muita coisa rolando. Enfim, mas não vai rolar essa semana. O pessoal da oposição imagina que, caçando a liminar amanhã, eles conseguem convocar essa reunião para um futuro bem próximo, tá? O Yuri Alberto vai embora mesmo? Ô Zé, eu falei com o André Cury na sexta-feira, quinta, não lembro o dia, sinceramente. Mas eu perguntei se era o West Ham com quem ele negociava. Ele disse que não é o West Ham, que é um outro clube da Inglaterra e um clube da Espanha, tá? Mas que ele não pode dizer o nome. O Fábio Pantoja está perguntando sobre o Soteldo no Corinthians. Essa informação foi divulgada pelo Wagner Frederico. Deixa eu mandar uma mensagem para o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Presidente, boa noite. O senhor vai bem? Peraí. O Corinthians te sondou sobre o Soteldo. Vamos ver o que o presidente responde, tá? Nicola, o Corinthians pretende trazer 4 reforços para 2025. Será que vem Sérgio Ramos? Eu não traria pela idade que tem. A questão da idade pode ser um fator complicador se a gente levar em consideração que o nosso calendário brasileiro é animalesco, né? O Corinthians no ano que vem vai ter Campeonato Paulista, vai ter Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica vai ter pré-Libertadores e Copa do Brasil. Essas 2 garantidas se o Timão estiver entre os 8 primeiros, né? E a pré-Libertadores é aquela que, é cruel, porque você já começa em fevereiro a disputar 2 mata-matas super pesados para conseguir a classificação. O Sérgio Ramos é muito acima da nossa média de zagueiros, tá? A questão física é um impeditivo? Talvez, mas eu acho que o principal ele não quer jogar no Brasil. Nem no Brasil, nem na América do Sul. O Corinthians e o Boca foram aqueles que demonstraram maior interesse. O Corinthians chegou a sugerir a ida por 2 vezes de representantes do clube para a Espanha, para que o projeto fosse apresentado, para que ele pudesse entender melhor. Ele não quis. Então a impressão que eu tenho é de que quando o Corinthians perde muito tempo falando dele, o Corinthians deixa de se focar em coisas que podem ser mais úteis, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo neste canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.